Capítulo 5º. Das penalidades. Artigo 183. São penalidades disciplinares. Inciso 1º. Advertência. Inciso 2º. Suspensão. Inciso 3º. Demissão. Inciso 4º. Cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Inciso 5º. Destituição de cargo em comissão. Inciso 6º. Destituição de função gratificada. Artigo 184. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, e os antecedentes funcionais. Parágrafo único. O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. Artigo 185. A advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação de proibição constante do artigo 173, incisos 1º ao 8º, e inciso 19, e de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamentação ou norma interna, que não justifique imposição de penalidade mais grave. Artigo 186. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência, e de violação das demais proibições, que não tipifiquem infração sujeita a penalidade de demissão, não podendo exceder de 90 dias. Parágrafo 1º. Será punido com suspensão de até 15 dias o servidor que, sem justificativa plausível, se recusar a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade, uma vez cumprida a determinação. Parágrafo 2º. Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa calculada em 50% por dia de vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. Parágrafo 3º. As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si, nos termos da legislação vigente. Artigo 187. As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados, após o decurso de 0,13 e 0,5 anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar. Parágrafo único. O cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos. Artigo 188. A demissão será aplicada nos seguintes casos. Inciso 1º. Crime contra a administração pública. Inciso 2º. Abandono de cargo. Inciso 3º. Inassiduidade habitual. Inciso 4º. Improbidade administrativa. Inciso 5º. Incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição. Inciso 6º. Insubordinação grave em serviço. Inciso 7º. Ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa, ou de outrem. Inciso 8º. Aplicação irregular de dinheiro público. Inciso 9º. Revelação de segredo apropriado em razão do cargo. Inciso 10. Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal. Inciso 11. Corrupção. Inciso 12. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. Inciso 13. Transgressão dos incisos 9º a 16, do artigo 173. Artigo 189.
detectada a qualquer tempo, a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, a autoridade a que se refere o artigo 197 notificará o servidor, por intermédio de sua chefia imediata, para apresentar opção no prazo improrrogável de 10 dias, contados da data da ciência, e, na hipótese de omissão, adotará procedimento sumário para a sua apuração e regularização imediata, cujo processo administrativo disciplinar se desenvolverá nas seguintes fases. Inciso 1º. Instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão, a ser composta por 2 servidores estáveis, e simultaneamente indicar a autoria e a materialidade da transgressão objeto da apuração. Inciso 2º. Instrução sumária, que compreende indiciação, defesa e relatório. Inciso 3º. Julgamento. Parágrafo 1º. A indicação da autoria, de que trata o inciso 1º, dar-se-á, pelo nome e matrícula do servidor, e a materialidade pela descrição dos cargos, empregos ou funções públicas em situação de acumulação ilegal, dos órgãos ou entidades de vinculação, das datas de ingresso, do horário de trabalho, e do correspondente regime jurídico. Parágrafo 2º. O corregedor do município deverá lavrar até 03 dias após a publicação do ato que a constituiu, termo de indiciação em que serão transcritas as informações de que trata o parágrafo anterior, bem como promoverá a citação pessoal do servidor indiciado, ou por intermédio de sua chefia imediata, para, no prazo de 05 dias, apresentar defesa escrita, assegurando-lhe vista do processo, na repartição, observado o disposto no artigo 169 desta lei. Parágrafo 3º. Apresentada a defesa, o corregedor do município elaborará o relatório conclusivo quanto à inocência, ou à responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos, opinará sobre a licitude da acumulação em exame, indicará o respectivo dispositivo legal, e remeterá o processo à autoridade instauradora, para julgamento. Parágrafo 4º. No prazo de 05 dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão, aplicando-se, quando for o caso, o disposto no artigo 220 desta lei. Parágrafo 5º. A opção pelo servidor, até o último dia de prazo para defesa, configurará sua boa-fé, hipótese em que se converterá automaticamente em pedido de exoneração do outro cargo. Parágrafo 6º. Caracterizada a acumulação ilegal e provada má-fé, aplicar-se-á a pena de demissão, destituição ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade em relação aos cargos, empregos ou funções públicas em regime de acumulação ilegal, hipótese em que os órgãos ou entidades de vinculação serão comunicados. Parágrafo 7º. O prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar submetido ao rito sumário não excederá 30 dias, admitida sua prorrogação por até 15 dias, quando as circunstâncias o exigirem. Artigo 190. Será cassada a aposentadoria, ou a disponibilidade do inativo, que houver praticado na atividade, falta punível com a demissão. Artigo 191. A destituição de cargo em comissão exercido por não ocupante de cargo efetivo será aplicada nos casos de infração sujeita às penalidades de suspensão e de demissão. Artigo 192. A demissão ou a destituição de cargo em comissão, nos casos dos incisos 4º e 8º e 10 do artigo 188, implica indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível. Artigo 193. A demissão ou a destituição de cargo em comissão, por infração do artigo 188 incisos 9 e 11, incompatibiliza o exemplo servidor para nova investidura em cargo público municipal, pelo prazo mínimo de 05 anos. Parágrafo único. Não poderá retornar ao serviço público municipal o servidor que for demitido ou destituído do cargo em comissão por infração do artigo 188, incisos 1º e 4º e 8º e 10, 11.
Artigo 194. Configura abandono de cargo, a ausência intencional do servidor ao serviço por mais de 30 dias consecutivos. Artigo 195. Entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço, sem causa justificada, por 30 dias, interpoladamente, durante o período de 12 meses. Artigo 196. Na apuração de abandono de cargo ou inassiduidade habitual, também será adotado o procedimento sumário, a que se refere o artigo 189, observando-se especialmente que: inciso 1º. A indicação da materialidade se dará. Alínea A. Na hipótese de abandono de cargo, pela indicação precisa do período de ausência intencional do servidor ao serviço superior a 30 dias. Alínea B. No caso de inassiduidade habitual, pela indicação dos dias de falta ao serviço sem causa justificada, por período igual ou superior a 30 dias interpoladamente, durante o período de 12 meses. Inciso 2º. Após a apresentação da defesa, a comissão elaborará relatório conclusivo quanto à inocência ou responsabilidade do servidor, onde resumirá as peças principais dos autos, indicará o respectivo dispositivo legal, opinará, na hipótese de abandono de cargo, sobre a intencionalidade da ausência ao serviço superior a 30 dias e remeterá o processo à autoridade instauradora, para julgamento. Artigo 197. As penalidades disciplinares serão aplicadas. Inciso 1º. Pelo prefeito, presidente da Câmara Municipal, e pelo dirigente superior da administração pública indireta, quando se tratar de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidor vinculado ao respectivo poder, órgão ou entidade. Inciso 2º. Pelo secretário municipal da unidade a qual o servidor estiver lotado, quando se tratar de suspensão superior a 30 dias. Inciso 3º. Pelo chefe da repartição e outra autoridade, na forma dos respectivos regimentos ou regulamentos, nos casos de advertência, ou de suspensão de até 30 dias. Inciso 4º. Pela autoridade que houver feito a nomeação, quando se tratar de destituição de cargo em comissão de não ocupante de cargo efetivo. Parágrafo único. No caso da Câmara Municipal, os incisos 2º e 3º serão aplicados pelo presidente da Câmara, podendo haver delegação através de portaria. Artigo 198. A ação disciplinar prescreverá. Inciso 1º. Em 0,5 anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão. Inciso 2º. Em 0,2 anos, quanto à suspensão. Inciso 3º. Em 180 dias, quanto à advertência. Parágrafo 1º. O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. Parágrafo 2º. Os prazos de prescrição, previstos na Lei Penal, aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também, como crime. Parágrafo 3º. A abertura de sindicância, ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida pela autoridade competente. Parágrafo 4º. Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a ser contado a partir do dia em que cessar a interrupção.